Essa semana se juntou a greve da guilda dos roteiristas. Não é guilda, né? Como é que chama? Sindicato. Sindicato. O sindicato dos Pô, roteiristas. esquecer sindicato é pelego demais da sua parte, hein? Não, Caceta. É Burguês. Você é um burguês. Grifado ainda. O sindicato dos atores também entrou em greve agora lá. Hollywood está pegando fogo por conta, principalmente, da mudança, né? Da indústria com os canais e serviços de streaming. A galera tá recebendo centavos, assim. Muito ator começou a postar os cheques dos residuais, que é o que eles recebem quando uma coisa é exibida, reexibida e tal. Então, eles tentaram negociar e os estúdios fizeram o que o capitalismo faz de melhor, né? E aí a gente teve algumas declarações, uma do Bob Iger, que é o CEO da Disney, e de uma outra pessoa, que não falaram quem é, que eles falaram que vão segurar a negociação até a galera começar a perder as casas e perder a vida, assim, né? E aí eles vão estar tão desesperados que eles vão negociar de uma forma que fica bom pros estúdios, né? E aí o Ron Perlman gravou um vídeo putaço falando que tem mais de uma forma de perder a casa, que ele sabe quem é essa pessoa e onde ela mora. Então, assim, foi do caralho esse vídeo, inclusive. E a fala do CEO da Disney também caiu de uma forma, assim, da forma mais escrota possível, porque foi justamente... e foi uma forma legal da notícia aparecer, que foi o Bob Iger, CEO da Disney, que recebe 27 milhões de dólares por ano de bônus, falou que acha um absurdo a greve, né? Então, a galera caiu matando. E eu vi um vídeo no TikTok do Sean Gunn, né, o irmão do James Gunn, que tá nos filmes do Guardiões da Galáxia. Ele fala uma coisa pro Bob Iger que é fantástico, assim. Ele detona o cara de todas as formas possíveis, né? Então, ele falando que antigamente os CEOs ganhavam algo em torno de 30 ou 100 vezes, acho que era 30 vezes o que o funcionário mais baixo ganhava na Disney ou numa corporação, uma coisa assim, que hoje é tipo 400 vezes mais. E isso é um absurdo completo e tudo mais. Então, assim, o negócio pegou fogo por causa disso. O contexto é mais ou menos esse, assim, mas é muito legal o vídeo do Ron Perlman mesmo, porque ele é vários... Eu teria medo, inclusive. Eu teria muito medo, cara. Eu teria muito medo. E ele fala justamente isso. Você aí, né? Você é CEO, porra, você tá ganhando 25 milhões sem fazer porra nenhuma. O que é que você cria? Nada. Você não cria nada. E a galera que tá criando tá aqui se fudendo. E aí, de repente, você vem um cara e diz assim que deseja que as pessoas percam as suas casas, né? Que as pessoas passem fome, que as pessoas sofram e tal, né? E aí Porque aí elas vão poder negociar, né? É tipo documentário, né, cara? Porra, uma ameaça velada, só que nada velada, né? Que Nada é velado. muito doida, cara. Muito extremo, doida. né, cara? E muito descolado da realidade. Eu vi o vídeo do Ron Perlman e me remeteu àquela. Tanto o Conan, que é o foco de hoje, né? Quanto o Conan reboot do Momoa, né? Que tem aquele começo da tribo sendo invadida e queimada e tal. Eu fiquei, porra, cara. Dá um É bem feeling isso aí. mesmo. Vamos invadir, vamos queimar, vamos quebrar tudo, né? Um comentário sobre isso aí, que é sobre a reação do público brasileiro à greve. Nossa, cara. É muito peculiar, assim. Eu acho muito engraçado e diz muito sobre o momento que a gente está vivendo, que a reação no Twitter e no geral, nas redes sociais, no Instagram principalmente, é de incredulidade, né? E, nossa, mas esses astros de Hollywood, o Tom Cruise cancelou a filmagem do filme dele e o Deadpool cancelou a filmagem do filme dele. Como assim? E a Barbie e o Oppenheimer não vai ter ligação? As pessoas, tipo, chocadas real que os atores aderiram à greve, que apoiam a categoria, que apoiam melhorias, que batem de frente com os estúdios. As pessoas, mas sindicato não é coisa de comunista, sindicato não é coisa de petista. Ai, cara, é muito complicado, porque, assim, a falta de noção e a preocupação da galera é ai meu filme, ai minha série, sabe? E, cara,
assim, o mínimo do mínimo são os super-astros que ganham milhões, cara, que são muito ricos e podem ficar, de fato, parados ou não se preocupam tanto com essas negociações. A grande maioria dos trabalhadores vão só se fuder, como sempre, né? E aí envolve todas as categorias, né, cara? Técnicos, não é só ator, não é só diretor, né? Uma produção, ela envolve uma porrada de gente, né? Peão mesmo, né? Que precisa daquilo ali, cara, porque vai passar fome mesmo, vai ter dificuldade para sobreviver mesmo, né? Então é um problemão assim gigantesco que acho que a maioria das pessoas não consegue ter dimensão. Sim, mas aqui, uma coisa que talvez surja como positiva é que eu vi um TikTok também, que é uma mulher falando assim que para pessoas que querem tirar seus filmes indies, seus pequenos projetos do papel, essa é a hora. Porque essas guildas, esses sindicatos, eles meio que liberam, assim, pra esse tipo de coisa. Então pode ser que a galera consiga trabalhar de alguma forma e até atores renomados e pessoas renomadas para fazer esse tipo de projeto. Então Verdade. talvez é uma coisa que possa acontecer. Uma coisa que Verdade. se ela se estender por um tempinho considerável, alguns meses aí, Sim. eu tenho certeza que a gente vai ter um pequeno fluxo de cinema independente com grandes nomes, inclusive para chamar a atenção para isso. Tipo, olha, o cinema não depende desses estúdios gigantes. O cinema depende da gente. Não depende de orçamentos de centenas de milhões de dólares, nem e tudo isso gasto em um peso absurdo de CGI, e foda-se o mercado da China ou da Índia, que demanda censuras de vários tipos que a galera tem que ficar mudando nos filmes. Resumindo, Sundance vai virar Comic Con. No fim das contas é isso. E com isso, a gente tem um ótimo final para essa abertura, pra gente poder, enfim, ir para cá, né? Esse é o novo X20, 4 cabeças, 4 cabeças, 4 cabeças, 4 cabeças, 4 cabeças. Versão brasileira, Herbert Richard. Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. And unto this, Conan, destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled brow. It is I, his chronicler, who alone can tell thee of his saga. Let me tell you of the days of high adventure. Vamos falar de Conan o Bárbaro, um filme de 1980, se não me engano. É isso? 82. 82. Tá. O filme escolhido pelo Rafael, né? Ou não? Não, pelo Zé. Ah, foi o Pelo Zé? Zé, hein? Ah, não, o Rafa escolheu Indiana Jones, tá certo. Perdão, Zé. Então, Zé, vou passar a palavra pra você falar por que você escolheu e suas primeiras considerações sobre Conan o Bárbaro. Pois bem, como eu adiantei um pouco no final do programa passado, Conan é um filme que me chamou a atenção e que eu tive um primeiro contato na adolescência como um filme camp, né? É um filme que a gente, assim, consegue fazer essa imagem mental, assim, de metaleiros adolescentes assistindo na casa depois da escola.
fazendo uso de substâncias e achando graça de tudo, e rindo de tudo. E a minha experiência inicial com Conan era essa, assim. Mas aí, alguns anos depois, na faculdade, quando eu peguei uma disciplina de cinema, ou como alguns de vocês aí dizem, uma cadeira de cinema, teve um mestrando que apresentou um artigo sobre defendendo Conan como um filme de arte. E que eu achei muito doido a perspectiva do cara, assim. Caralho. Mas aí eu falei, um dia eu assisto de novo. Passaram-se 10 anos e agora eu vi o filme estar na Star e falei, pô, lembrei dessa história, vou dar uma conferida, né? E foi uma experiência muito doida, realmente, assim, reassistir o filme. Não só com outra perspectiva, e uma perspectiva de adulto, inclusive, mas também tendo mais bagagem, né, de cinema, de ter visto muita coisa, lido muita coisa e tudo mais. E aí, a questão acaba que, pra mim, não é se é um filme camp ou um filme de arte. É como Conan é um filme camp e um filme de arte ao mesmo tempo. E isso que torna ele muito interessante. É um contexto de como ele foi produzido e quando ele produzido que deixa a história muito interessante, assim. Eu consigo enxergar isso aí que você tá falando agora. Tá fazendo um pouco mais de sentido na minha cabeça. Porque existe Peraí que tá passando uma moto altíssima aqui no fundo. Não, nem apareceu. Pô, que bom, porque aqui parecia que ela tava dentro de casa. Mas então, existe um conflito muito interessante no filme, que é qual é o resultado do filme e como ele é percebido pela audiência e quais eram as intenções do filme e como ele foi produzido. A gente tem que lembrar que ele saiu em 82, então a gente já comentou em episódios passados. É uma época em que a estrutura de franquia de blockbuster ainda está se formando, né? Com Indiana Jones, com Star Wars, com Tubarão. Antes dos filmes de fantasia e de ação que meio que viram a marca desse modelo, assim, nos anos 80, antes de História Sem Fim, antes de Princesa Prometida, antes de Volta para o Futuro. Princesa Prometida que você tá falando é Princess Bride? Isso, 87. Ah, tá. E aí, maravilhoso, inclusive. Sim, maravilhoso. É um que eu assisti pouca coisa quando era criança, mas nunca vi inteiro, assim. Não. Pode assistir de novo. Eu reassisti ontem, pensei em trazer ele pro programa, mas ele é tão bom que não vai ter debate. Aí eu acho melhor achando que é. Não sei, porque o Acácio, pelo visto, ele resolveu errar muito. Então talvez o Acácio venha falar merda de Princesa Prometida. Sim. Mas aí tá. Não, cara, não. E eu, assim, vai ser interessante o Conan, mas, enfim, vamos continuar. Eu tenho coisas pra falar também. Por exemplo, o que eu tava falando sobre isso da produção? Conan é um filme que ele é produzido pelo Dino de Laurentiis, que é um produtor gigantesco. Ele foi escolhido para ser dirigido pelo John Milius, que era um cara da geração de 70 de Hollywood, contra a cultura tal, oral pra caralho, com fama de encrenqueiro. Ele escolheu pessoalmente Schwarzenegger no papel. Ele reescreveu o roteiro uma porção de vezes. Então, assim, ele é um filme que foi filmado a sério. A intenção dele era ser um épico de fantasia mesmo. E é muito interessante ver que quando ele chega no cinema, ele tem um sucesso moderado. Ele custou 20 milhões e rendeu 70, se não me engano. Ele entra como... Ele vira rapidamente uma coisa assim... Um ícone da cultura pop, lança a carreira do Schwarzenegger, né? O Schwarzenegger vai parar em Exterminador por causa de Conan. Faz um sucesso razoável com o público ao ponto de virar referência, né? As pessoas conhecem a Roda da Dor, a Árvore das Lamentações, conhecem o que é o melhor da vida. Essas coisas entraram na cultura pop. E essas coisas não eram pra entrar, entendeu? Era pra ser um filme... É o segundo filme do Schwarzenegger, né? Depois de Hércules em Nova York, né? Sim. Não, mentira, não é. Eu lembrei que agora que tem um filme que ele fez com Dustin Hoffman. Bridges antes, que ele ganhou o Globo de Ouro de ator revelado. Caralho? Sério? Que filme é esse? Cara, eu não lembro o nome. No documentário dele na Netflix eles mostram ele. É com Tô indo pro Google agora. Com o Jeff Bridges e a Sally Field. Acho que é Bridges e a Sally Field, se não me engano. E aí, logo assim, foi um filme... não era uma coisa assim de chance. E aí depois veio o Conan meio que deixa ele meio conhecido, assim, do público. Mas enfim, eles filmaram ele, pra você ter uma noção de perspectiva, eles filmaram ele como se fosse ser um Senhor dos Anéis, entendeu? E o resultado não é Senhor dos Anéis. Não, pelo amor de Deus. E isso é muito interessante. Porque ele é as duas coisas ao mesmo tempo. É um filme que tá tentando criar e ser um filme de fantasia numa época em que isso era impossível. É difícil fazer filme de fantasia até hoje, imagina pré-tudo, né? Em 82. E o tempo ele é um filme de ação, ele é muito engraçado de uma formas erradas. Assim. É muito interessante ver. A perspectiva que eu acho interessante é a visão do Milius, que é
é bem única, ele viu o roteiro 1000 vezes, e isso é um problema, inclusive, que acho que a gente pode comentar mais pra frente, mas vocês devem ter percebido isso. Os 3 atos do filme não conversam entre si, tem um conflito entre os atos do filme. O filme começa com a origem dele sofrendo, e sendo escravizado, e a família dele vendo, ele vai pra roda da dor. Esse é o ato 1. O ato 2, o ato 2 é uma aventura de dele. Ele transa e mata com uma bruxa, ele salva um japonês que na verdade é um latino da prisão, ele dá um soco na cara do camelo, ele descobre que tem... Essa cena me enlouqueceu, a do soco no camelo. Eles descobrem que tem um tesouro numa torre, e eles decidem roubar a torre, encontram uma ladra na torre, decidem botar o party também, porque o party estava incompleto. E nisso, eles descobrem que a torre é do Thulsa Doom, que é o vilão do filme, que aí leva pro terceiro ato, que é gigante, que é a vingança do Thulsa Doom propriamente dita, e que acaba do nada, no final. Então, um final muito... ele não tem o clímax é muito mal posicionado, e ele acaba de repente. É muito doideira, assim. Eu gosto, então, da visão do Milius, eu gosto da direção artística que ele dá, eu gosto da escolha bizarríssima que ele fez, porque essa escolha é dele, de botar só atores iniciantes e fisiculturistas e dublês pra fazer o filme. Pô, praticamente não tem atores profissionais no filme. É uma loucura isso. Isso dá pra perceber facilmente. Pois é, e é uma decisão do cara. Tipo assim, não é uma questão de dinheiro, não foi um lance de, tipo assim, acho que meu brother, não, eu falei assim, foda-se, eu quero botar uns caras gigantes, e ele botou uns caras gigantes. Tem a escolha do... Informação, segundo o IMDb, Conan é o 10º papel do Schwarzenegger. Caralho, mano. Caramba. Porque tem vários... Assim, tem coisa de TV e tal, participação em série, né? Mas, assim, eu acredito que de protagonista, né? Sim. É o primeiro, se a gente desconsiderar o Hércules em Nova York, né? Porque em Nova York não conta. Não era nem a voz dele. Não conta mesmo. E, por fim, algumas decisões na atuação, né? A escolha do James Earl Jones para ser o Thulsa Doom também não é de graça. Eu acho interessante como o Darth Vader de chapinha tá sendo comprometido com o papel. Você vê assim que ele é um cara levando a parada muito a sério. Ele tá levando muito a sério, velho. Muito a sério. É muito doido isso. Ele tem formação clássica, né, cara? Ele é ator de teatro, né, bicho? Ele tem formação shakespeariana. Ele leva no 10, ele manda bem demais. Apesar dos pesares, eu acho isso massa. Ele e o Max von Sydow são os únicos atores do filme, né? Assim, Sim, realmente. E são os únicos momentos em que há atuação, na verdade, né, no filme. Não, e o Mako, pô. O Mako também, eu acho que ele já tinha uma carreira, que é o Mako, né? Isso. Que é o narrador, né? Isso. Não, ele eu tô sendo injusto. Ele também atua, isso é verdade. Tem a escolha, por exemplo, também, de botar o Schwarzenegger pra fazer os próprios stunts, que é uma escolha massa também. Por fim, eu acho que eles não acharam, se eu não me engano, isso aí foi porque eles não acharam ninguém do tamanho dele pra ser dublê dele, no caso. Sim. Não, e você sabe que ele murchou pra fazer o filme, né? Eu sei porque quando eu comecei a ver o filme e vi ele, quando ele aparece primeiro, né, na roda do Conan lá, eu falei, uai, ele tá muito pequeno. ele só tá grandão mesmo na cena da espada, que ele fica girando a espada em cima do coisa lá. Porque ali ele tá bem pequeno. Mas, assim, pra mas ele, o Pedro, Pepeco, isso é um comentário que eu queria fazer, inclusive, que na verdade diz mais sobre o contexto que a gente vive hoje, porque na época que o Conan saiu, o Schwarzenegger ali é um cara gigantesco pra 82. Sim. Mas tô ligado. É porque... Mas hoje as coisas estão tão esteroidizadas, tão extremas, que a gente assiste um filme que é justamente o que você falou. É camp pra caralho. É tudo, tipo, muito exagerado. Over, né? Muito over. Tudo muito over. Aquele é um cara gigante. E hoje a gente enxerga e fala, caramba, ele tá pequeno. Não, mas eu falo isso até comparando ele com ele mesmo. Não é nem comparando com hoje. O que a gente quer dizer é porque as pessoas viram Conan depois de feito na Iron, saca? E o Pump Iron é o maior que ele já esteve. Então, assim... no Terminator 2 ele tá muito maior, por exemplo. Assim, ele dá uma mexada em relação a ele mesmo. Porque o público já tinha visto ele como Senhor Olímpia, entendeu? Isso, mas eu digo, mesmo ele murcho, ainda é um cara pra época. Ele é muito maior do que ele era pra época do que ele é hoje, entendeu? Hoje a gente olha aquele cara e, tipo, nem assusta.
Na Sim. época, mesmo ele sendo menor do que ele já foi, era assustador. E tem uma E história de que ele teve que diminuir não- também não- porque ele não conseguia tirar a espada. O braço dele Sim, não fechava, isso é ele tinha que verdade. tirar a assusta espada nas você, costas. mano. Oi? Não Isso é- assusta você. Se eu encontro aquele cara ali numa rua escura à noite, meu Você tá amigo. maluco. Não, o que Você ele é louco. murchou, essa história da espada, é que na cena famosa em que ele tá treinando com a espada, que inclusive o Milius é tão maluco que ele contratou, tipo, um japonês mestre em espada pra ensinar o Schwarzenegger a fazer, tipo, 3 cenas. Ele trapézio tão grande que ele tinha dificuldade pra fazer aquele movimento de girar a espada ao redor da cabeça. Tipo, ele conseguia Isso aí. fazer, mas ficava muito brucutu, né? E aí ele teve que murchar pra ele conseguir girar a espada rápido o suficiente pra parecer que era convincente. Que ele Olha que sabia, maluquice, tipo, manipular uma espada. É muito Mas sabe o maluco. que é o legal, sabe o que é o legal dessa cena? Porque essa cena, ela reúne o que ele sabia fazer de melhor, que era posar, só que com espada. E ele tá basicamente fazendo uma coreografia de fisiculturismo que Sim. eles fazem nos concursos de fisiculturismo, só que ele tá fazendo isso com elementos da espada. E é muito doido, né? Perfeito, É a cena que ele tá exatamente. sendo seja fisiculturista aí. E ele, faz umas poses, é Isso. muito doido. Esse é o meu comentário de encerramento e que tem a ver com o que eu disse na semana passada, que eu falei. Pra quem nunca viu, tenha D&D e fisiculturismo em mente. D&D, porque a história dele é basicamente uma aventura de D&D. Quando a gente pensa em D&D hoje, Sim. a gente quer imaginar Senhor dos Anéis, mas D&D, na prática e na sua origem, é muito mais Conan. É aquilo ali, é socar camelos e roubar tesouro. E aí a parte sobre fisiculturismo eu acho que vai muito mencionar, porque quando o Milius foi muito questionado, criticado, especialmente pelo Dino de Laurentiis e pelo estúdio, de por que ele escolheu especificamente Schwarzenegger, ele falou as coisas. Ele falou sobre o fisiculturismo, sobre o tamanho dele, e falou sobre ele estrangeiro, sobre ele ter a dicção muito ruim e o sotaque muito carregado. Que isso conferia uma autenticidade, uma coisa ao lance de ser o bárbaro, entendeu? Ele não é daqui. Ele é um invasor, ele é outra coisa. E eu gosto dessa sacada dele ter essa visão desde o princípio de pensar, tipo assim, não, a gente vai botar o cara pra ele ser estranho. Isso é um objetivo. E o segundo é o lance do fisiculturismo. Ele filma o Schwarzenegger como se fosse uma estátua. E esse é o ponto, junto com esse outro, esse fator estranho dele, que o mestrando que eu mencionei trouxe pra discussão quando eu tava lá na faculdade. Repara bem, imagina o Schwarzenegger como se ele fosse um deus grego em movimento, uma estátua em movimento. Olha como ele é filmado. Olha os ângulos que eles usam. O jeito que o Milius mostra esse personagem. É uma atuação física. Uma atuação física quase teatral. De um jeito que você não costuma ver em filmes assim. Porque a gente hoje não tem essa referência mais, porque isso mudou, né? Mas a referência que se tinha de ação pra época, como a gente falou no filme do Indiana Jones, é uma outra perspectiva. Era uma outra pegada. E o filme você pode reparar que ele é até meio lento, porque tem todo esse lance do Schwarzenegger pousar. Ele se move, entre aspas, lentamente. O filme tem uma coisa assim, quase erótica, mostrar os músculos se movendo, e tudo muito lustroso, tudo muito brilhante. Ele é muito melhor, é muito mais ameaçador que os outros caras, entendeu? E eu sou uma sacadinha, assim, uma decisão muito massa. Porque, de novo, vendo o filme hoje, com todas as referências que a gente tem, e com tanto tempo passado, nada disso vem à superfície, né? Mas pensando nesse contexto de 2, ainda mais que se a gente pensar mesmo em filmes grandes que estavam na época, como Star Wars e como Indiana Jones, é uma perspectiva visual e de aventura muito diferente e muito estranha. É uma escolha muito estranha pra época. E eu acho que merece um mérito, porque é muito doido, assim. Eu acho muito interessante. Eu fui assistir o filme, né, com essa visão na cabeça aí que o Zé deixou no episódio passado, que era D&D e fisiculturismo. E aí, cara, eu fui assistindo e assim, muito mentalizando a época, várias coisas e tentando entender a visão do diretor, né, o que esse cara tá querendo. E assim, foi uma experiência interessante assistir esse filme. Eu tive um problema, né, que eu até falei com vocês lá no grupo, que eu não sei se foi a internet que eu assisti, porque eu assisti no hotel que eu tava,
na viagem. Eu não sei se era um problema do Star Plus, da versão do filme, que o áudio às vezes dava uma bugada louca, assim. Ele tava altão, bonito, perfeito, aí de repente ele parecia que ia pra mono e diminuía de uma vez, sabe? É uma coisa estranha. Foi uma experiência engraçada, porque eu gosto muito, por exemplo, dos Nerdcasts de RPG, e os 3 primeiros, principalmente o primeiro, usa muito da trilha sonora desse filme. E eu reconheci muito da trilha sonora e foi uma experiência interessante, assim. E a trilha sonora, pra mim, junto aí com o James Earl Jones, é o ponto alto do filme, assim. A trilha é muito foda. Muito, muito foda. A trilha sonora do Conan é perfeita, cara. É um absurdo, assim. É uma loucura o tanto que é boa, sabe? É um negócio de maluco, assim. Eu gosto da musiquinha tema que o Conan tem junto com o Subotai. Toda vez que eles estão juntos, toca uma musiquinha toda. É muito massa, cara. Assim, tipo, eles têm um tema, tema né? da broderagem, assim. Cara, é muito legal, assim. A trilha sonora, se bobear, é a melhor coisa do filme, cara. Eu acho que sim. Eu acho que isso aí é indiscutível. É indiscutível. Eu também acho. A acho. trilha sonora é irretocável e, assim, de fato, eu acho que boa parte da experiência de assistir Conan é a trilha sonora. Sim, sem dúvida nenhuma. Se a trilha não tivesse te conduzindo ali naqueles caminhos, você se perdia naquilo. Você dizia, foda-se. Concordo, assim, porque a trilha é muito, muito boa. Assim, é ridículo o tanto que ela é boa. E, cara, uma das primeiras coisas que eu notei, assim, no filme, foi que eu não conseguia parar de rir, inclusive por causa disso, eram os efeitos sonoros da dublagem do próprio Schwarzenegger, sacou? Então, assim, ele tem mais do que fala, do que diálogo mesmo no filme. E eu achei isso muito, muito engraçado, porque parece que é alguém dublando o Schwarzenegger, só que mal, sabe? Pra fazer os dele. E eu acho, cara... mesmo, né? Só que é o próprio Schwarzenegger dublando ele mesmo mal, né? Isso pra mim, velho, me pegou muito, porque eu não conseguia parar de rir disso, cara. Era muito engraçado, sacou? E dá pra você notar o sotaque dele na gemida, velho. É um negócio maluco isso, sacou? Eu não conseguia parar de rir. Ele não faz ele faz né? É um negócio meio... É um negócio pra mim, me pegou muito. Então eu tava rindo muito, assim. O filme, ele tem coisas muito... Ele tem cenas e pedaços muito icônicos, assim, né? O Tulsadum, a primeira vez que ele aparece, a forma como ele mata a mãe do Conan, é um negócio muito foda, assim. Só que o Schwarzenegger, coitado, os atores, né? Tem esse problema dos atores que não atuam. Os únicos atores mesmo que atuam, né? O Mako no final, né? Que é o narrador, o mago da party. O Tulsadum, que é o James Earl Jones, de Chapinha. E o Max von Sydow, que a cena dele é muito foda também. Então, assim, esse filme, ele é estranho. Acho que a maior definição que eu posso dar, ele é estranho, porque, assim, ele tem coisas muito fodas, muito incríveis, e momentos de pastelão, assim, nível trapalhões, sacou? Uhum. Então, ele tá constantemente em choque com ele mesmo, né? É muito interessante. É um negócio muito maluco, e essa questão dos atos que você falou é muito perceptível, e é muito doido isso, porque ele, de repente, ele tá lá, escravo, ele começa a lutar, aí o cara liberta ele, você não entende porra nenhuma que tá acontecendo, porque era o Ruivinho, né? Que era meio criança quando ele chegou na roda. E aí é o mesmo cara que fica com ele depois. E aí você fala assim, mas o Tulsadum, a galera do Tulsadum da Cobra que capturou ele, deixou ele lá e não tem mais nada a ver com ele. Aí vai acontecendo um monte de coisa e de repente ele foi liberto pelo cara sem explicação nenhuma e vamos lá. Não, inclusive quando ele é liberto, né? Eu revendo agora, logo depois ele tá correndo ali numa colina e tem um monte de cachorro, lobo, não dá pra saber direito. Eu achei isso muito bom. Perseguindo ele e eu fiquei naquela. Os caras tão perseguindo ele ou ele tava no meio do mato e um bando de bicho foi pra cima dele pra comer ele, né? Eu achei engraçado. Claro. Eu vou recomendar, veja essa cena, veja o blooper dessa cena no YouTube, que tem. Ele cai e machuca, né? Ele cai e se arrebenta. E aparentemente
I'm hurt, I'm bleeding. É muito bom. E aparentemente era intencional, saca? Era os cachorros correr atrás dele, só que ele escorrega porque vai subindo as pedras. Sim, na hora que ele vai entrar naquele buraco lá. E eu gosto muito desse corte, porque, assim, tem momentos de edição muito bons no filme também, ao mesmo tempo que tem momentos pavorosos. Esse é muito legal, porque uma hora ele tá sendo perseguido pelos lobos, aí corta, ele tá vestindo a pele dos lobos todos, sabe? Isso eu achei muito legal. Que aí é logo antes dele encontrar lá a bruxa, né? Mas eu acho isso foda, cara, porque, assim, hoje a gente... Uma cena dessa não existiria nunca pra um filme desse. Teria que ser super expositivo. Ele no filme novo explicar que o cara pegou a espada, enfrentou os lobos, matou os lobos, fez roupinha com os lobos. Isso. Entendeu? E ali não. Ó, é isso aqui. Entendeu? Porque eles não perderiam essa oportunidade de mostrar ele numa cena de ação super fodona pra mostrar o quanto que ele já era fodão. Sabe? Pois é. E nessa época... que eu diga. Nossa, meu Deus do céu. E nesse... Não, no remake, com certeza, essa cena teria uns 10 minutos, 15 minutos, dele lembrando do ensinamento do pai dele de arrancar a pele de lobo. Esse é um drama do caralho. E eu achei isso muito bom, assim, nessa parte do filme. Aí depois a gente, né, tem várias coisas, bem RPG, bem D&D mesmo, a party se juntando. A entrada lá, eu gosto muito da cena da cobra, dele matando a cobra. Achei aquilo muito foda. Aquilo é muito legal. Eu acho que o verdadeiro clímax do filme é aquele. Porque é legal a luta dele com a cobra, e tem a melhor cena do filme, que é quando ele é pego, ele confronta o Thulsa Doom, que ele fala, né, tipo assim, você lembra de mim? E o Thulsa Doom fala, não. Tipo, e assim, eu sou um conquistador, cara. Tipo, você é só alguém. Você é só um moleque. Mas você massacrou minha aldeia e tal. É porque eu era novo. Eu tava afim de ouro. Eu tô no outro agora. Assim, se você tá aí, supera, se você tá aí, é porque eu te criei. Eu acho que o Thulsa Doom virou muito massa. Eu também acho. James Earl manda bem. Mas aí eu tava... Rapidão. Lembrei de uma coisa falando do Thulsa Doom também, que tem esse... Acho que essa parte legal também. A gente falou da atuação, mas o Thulsa Doom é um bom vilão. Ele tem esse twist que a gente não espera, de que, tipo assim, ele tá cagando pro Conan. E tem essa mudança de que no passado, tipo, 20 anos atrás, ele era um guerreiro conquistador, mas que no presente ele virou pastor, né, cara? Ele descobre que se ele abrir uma religião, ele vai ter mais poder do que se ele for um general. Isso, ele virou aquele cara lá uma crítica social foda aí. Total, ele virou aquele cara lá da série da Netflix lá, que nos Estados Unidos é cheio desses malucos dono de líder na de seita. real, cara, isso é uma coisa que me chamou muita atenção, que é recorte de época, né? Porque se você prestar atenção, a grande trama, tirando a vingança do Conan, né? Tipo, o crescimento dele e tal, mas a grande trama é que tá surgindo ali, né? Tá crescendo aquele culto de fanáticos. Sim. Que ali, nos anos 70, isso era muito presente mesmo, que é o na cultura americana, do Osho, né? Lá. Do Osho e tal, exato. E a galera do culto, se vocês repararem, eles são meio hippies, né? Sim, total. Os seguidores do Thulsa Doom, eles são hippies. Não, né? Paz e amor, segura florzinha, veste branco, aquele negócio todo. E é uma parada muito de época, porque, por exemplo, o Indiana Jones 2, ele aborda também essa mesma coisa, de culto de fanáticos e tudo mais. Verdade. Então era uma coisa que estava no ideário da época, né? Total. Eu acho que sim, isso, e não tinha rolado. Acho que não tinha rolado Jim Jones ainda, né? Não tinha rolado. Acho que não, Jim Jones foi depois. Mas eu acho que era na época do Osho, assim. Sim, mas de toda forma já tinha, né, 10 anos antes já tinha rolado, 10 anos não, né, mas já tinha rolado o lance da família Manson já, que não ia sair imaginário de Hollywood tão cedo, né? Total. Eu ia falar isso agora, é mais família Manson do que qualquer coisa, né, a história do rolê. E isso eu acho muito foda, essa mudança de objetivo do vilão, sabe? Porque ele mostra que ele tem um pouco mais de camada do que simplesmente eu vou passar aqui e vou conquistar iPhone. Não, mas isso tá textual, ele mesmo fala, né? Pro Conan. Ele fala, eu digo assim... Eu tô ligado qual que é a sua. É o Enigma do Aço, né? Você sabe qual que é o Enigma do Aço? Pô, não sei.
é a carne é mais forte que o aço. E aí a hora que ele fala, essa parte é muito boa, que ele fala, você quer ver o que é poder? Esse poder não é espada, poder é... E aí ele chama a mina, ô, vem cá. E a mina pula. Isso é muito foda, sem cara. Sem ele fazer nada. Aí ele fala, poder é isso aí. Então, na verdade, do filme. Realmente, a gente chegou no... Qual que é o verdadeiro clímax do filme? É esse. Ele falando que ele compreendeu o que é poder. Ele amadureceu. Então, mas isso é uma coisa muito rara nesse tipo de filme, velho. E assim, de qualquer época. Porque, por exemplo, uma coisa que a gente fala, né, dos filmes da Marvel. Qual é o grande problema de todos os filmes da Marvel até hoje? É tudo vilão de quadrinho, né, cara? Tudo vilão bosta. Então, assim, tirando assim, um ou outro que tinha um pouquinho mais de nuance, e no Thanos a gente foi ter um vilão legal, mas, pô, é tudo unidimensional. É tudo, eu quero destruir o mundo inteiro. O Toussaint, ele tem uma mudança muito interessante, assim. Então, de fato, isso torna o filme muito, muito melhor do que se fosse só, eu vou chegar lá no negócio dele de guerreiros e tudo mais. Então, assim, de fato, esse filme tem... E ele, não juro que ele tá melhorando muito mais com essa discussão aqui agora pra mim. E eu ia chegar nessa cena, mas... E principalmente, a cena que mais me impactou, que de fato o filme termina termina... Por causa dessa cena, pra mim, esse filme ganhou um patamar diferente, assim. Que é, de fato, a última... Vamos dizer assim, a última cena mesmo, que é quando ele confronta o Toussaint lá no final, que ele chega atrás dele, e o Toussaint dá um diálogo que eu já vi em outras obras, mas... Talvez essa seja da onde veio isso, né? Que ele fala, você não existiria, eu sou seu pai. Inclusive, James Earl Jones falando que é pai de alguém, né? na tela mais uma vez. O grande Daddy. É o grande Daddy, antes do Pedro Pascal. E ele fala, eu que te criei, você não existiria sem mim. Né? Toda a sua... tudo que te motivou na vida foi por minha causa. Então você só existe por minha causa. Você tem que me agradecer. Você tem que me... É o Whiplash. Porra, é tipo isso. É o Whiplash. Tá aí, o Acácio deu uma dentro. É bem isso mesmo. Eu te escrotizei para um caralho pra você ser quem você é agora. Isso. A gente só fazer uma parêntese aí que o Tulsa Doom realmente é tão marcante que existe uma banda chamada Tulsa Doom que é muito boa. Bem conferir depois. É bem legal. E que realmente tem esse nome por causa do vilão, que eles acharam que, vamos botar esse nome. Com certeza, por causa do vilão, vou terminar a gente termina esse podcast então com uma música da banda Tulsa Doom. Mas e essa cena me impactou muito, e do jeito que ele mata ele, joga a cabeça, tipo assim, galera, acabou, sacou? Então... Aliás, esse negócio de jogar a cabeça, né, era um comentário que eu ia fazer, na hora que falaram aí de como o Tulsa Doom mata a mãe do Conan, né? Uhum. Conan, no fim das contas, é sobre decapitações também, né? Porque, cara... São muitas cabeças voando e não é só no de 82, não, tá? Nas continuações e no reboot, é muita cabeça cortada, cara. É verdade, porque eu vi o início do reboot e começa com o menino trazendo 3 cabeças. Exato, é muita cabeça cortada, cara. Todos. Apenas uma cabeça mesmo que esse programa. Todos os Conan têm cabeça voando. É uma cabeça menos que o quê? Do que esse programa. É verdade. Ele veio com 3 cabeças. O Baby Conan corta 3 cabeças do que os 4. Total. E assim, há de se deixar claro que ele corta a cabeça de uma forma muito diferente. Que ele não passa a espada no pescoço, ele dá no ombro. Ele faz um V pra cortar a cabeça do Tulsa Doom, sacou? Então é até mais agressivo, assim. E aí o filme, né, vai ali terminando, uma cena muito bonita da galera com as tochinhas indo embora e tal. E aí liga imediatamente com uma cena absolutamente tosca e ridícula, que ele vai descer a escada, aí ele pega o incensário lá, que tá com fogo, uma porra dessa, aí ele gira. Uhum. E gira, e vem o fisiculturismo. Eu falei, caralho, ele vai tacar aquele negócio, vai explodir com uma bola de fogo. O trem bate na parede, plim, plim, e começa a pegar fogo na pedra. Aí eu falei assim, porra, galera, me ajuda aí, velho. Uhum. É muito anticlimático, porque ele girando, eu falei, caralho, vai ser uma Fireball, sabe? Eu pensei no D&D, no fisiculturismo, eu falei, porra, é agora. Vou entrar em fúria e é o fogo lá em cima. O efeito, e você vê que foi pensado pra ser assim, porque eles botaram o efeito sonoro do metal, plim, plim, e não dando nada. Aí a faísca pega fogo na pedra. É um arremesso olímpico, né? Não, é um arremesso olímpico. É total. É assim,
plasticamente, até o negócio bater na parede, tava tudo incrível. Aí o trem bate como você tacar uma faca numa parede, aí plim, Sim. plim. E, Peco, e depois disso, tem uma coisa nessa cena, que é tipo, finalzinho mesmo, que eu acho muito estranha também. Que, como eu falei, o filme parece que acaba do nada, né? Tem isso, né, bota todo o tempo, e a câmera fica, né, fixa até passar pro King Conan já, né? E aí dá uma sensação, eu não sei se foi intencional ou não, porque a impressão que eu tenho é que não souberam fechar. Mas como o John Milius é maluco, Sim. Pode ser só aquele lance de te mostrar que, tipo assim, ele foi lá, teve a vingança dele e nada mudou. Eu não sei. Tipo assim, Não, matou o cara eu e achei- é meio banal, tipo, não mudou nada. Eu não achei sei. que terminou só pra falando assim, é tipo o fim da crônica, assim, e depois daquilo ali ele conquistou muito e se tornou o rei da própria terra. Foi um trem assim, A vida continua. A vida Isso, continua. Sim. Eu tive essa sensação de que o final é meio esse, tipo assim, e isso aí é a vida que segue, sabe? Eu queria colocar também que eu achei muito doida, mais duas cenas que eu achei muito legal, que é a cena do funeral da moça, da mulher que eu não lembro o nome. Valerie. Valéria. Isso, que ela também não tinha dublê, porque não tinha ninguém do tamanho dela pra ser dublê dela. E ela conta que eu vi uma entrevista, um negócio falando que a galera machucou pra caralho, principalmente os dublês que existiam, a galera machucou muito fazendo esse filme. A cena do funeral é bem legal. E a cena dos espíritos lá, que ele tá morrendo, eu também acho foda essa cena. É foda. Acho bem legal, assim, que ela vai lá proteger ele. Vou adicionar aí quando ele faz lá aquele preparado todo meio guerrilha, né? Esperando o exército do Tussadum. Ah, sim. E que ele toma um golpe, cai no chão e ele vai morrendo. E de repente alguém defende ele. Quando ele olha, é a Valéria de Valkyria, né? Isso, Sim. muito doido. Isso é muito doido. Porra, mesmo. essa cena eu acho fodida demais, Agora, cara. inclusive sobre essa parte aí, eu tenho que comentar que também, assim, eles prepararam o terreno inteiro e não adianta porra nenhuma, porque todas aquelas estacas, todo aquele negócio parecia palha de dente, porque passava ali e não aconteceu nada, ninguém morreu na casa estaca. A única coisa que funcionou foi a armadilha lá que entrou aquele dente gigantesco no peito do Rambo. dos dois coronel lá do Rambo que ele faz. Isso, exatamente. Fora isso, os espetinhos lá, eles ficaram horas fazendo aquela porra, não adiantou merda nenhuma. Que nenhum cavalo quebrou o pé naquilo ali. Mas enfim, o filme tem essas coisas meio malucas assim, ele geme mais do que tem linha de diálogo. E as risadas dele no início do filme, a primeira metade do filme, não tem muito esquisito. Parece que ele tá doidão. Falando em linha de diálogo, eu ia falar mais cedo, mas aí você levantou de novo essa bola. Eu fiquei... Como eu lembrava bem dessa coisa dele não falar muito e da atuação dele ser de centavos, né? Porque, enfim... E aí, quando eu tava assistindo, eu fiquei, cara, eu vou ver qual é a primeira fala do Schwarzenegger, né? Quando é que ela surge. E ela vai surgir em quase 25 minutos do filme. E é uma das mais icônicas, né? Que é a mais icônica. A mais icônica de todas, né? O que é o melhor da vida, né? O melhor da vida. Isso é muito bom, cara. Como é que é? Crush Your Enemies. Crush Your Enemies. Peraí. Have them driven before you and hear the lamentations of them. And hear the lamentation of the women, né? Isso é demais, cara. É muito louco isso. Isso é muito bom. Conan, what is best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of your women. That is good. Isso é muito RPG demais, muito D&D demais, cara. Não, e ele fala isso, e ele fala isso numa felicidade extrema, assim, é muito bom, cara. E a galera em volta, né, dá uma risada, assim, tipo, tipo é muito bom, cara. É de fato muito bom mesmo. É muita testosterona nesse filme, muita testosterona. Eu do Acácio como voto vencido e decidiu ficar só na dele. Eu tô esperando meu momento chegar. Eu acho que você tá esperando pra falar do homoerotismo do Conan. Isso botar é um chip total. Eu finalizo dizendo que, assim, eu não consigo ter uma opinião. Esse filme é ruim, esse filme é bom, esse filme é isso. Esse filme é um filme. Sem dúvida nenhuma, um dos filmes que já foram feitos.
Mas, cara, ele tem coisas absolutamente incríveis e coisas inacreditavelmente absurdas de toscas, assim, Cara, como que eles fizeram isso, sabe? Então, só que ele é um símbolo pra várias coisas, então eu respeito muito. E por algumas cenas, pela trilha sonora, pela iconografia toda do negócio, assim, é um filme que entrou, assim, no meu coração de alguma forma. Tanto que eu quero ver as sequências e, por mais tosco e pior que possa ser, eu separei um espacinho pra Conan, assim, no meu coração de alguma forma. Porque tem coisas realmente muito, muito legais nesse filme. E as coisas toscas, cara, eu simplesmente ria. E falava, velho, que coisa absurda. E era isso, e foi isso. Essa foi a minha experiência com Conan, assim. Mas o que é bom, o que é muito bom em Conan, de fato, é muito bom mesmo. E o que é muito ruim é inacreditável. Quase, sacou? É bem disparo, assim, essas curvas de qualidade. Mas, no geral, eu saio feliz, assim, de ter visto a primeira vez. Bom, eu acho maravilhoso justamente por tudo isso. Eu vou deixar o Acácio falar aí, porque eu tenho umas coisinhas pra falar desse filme. É bom até o Acácio falar antes de você, porque você pode falar, assim, você fala desse, né, e depois você pode falar um pouquinho das sequências e exato, do remake. Exato. É isso que eu quero fazer. Porque ele puxa as sequências, porque as sequências, assim, eles olharam e tipo assim, o pessoal achou tosco, mas deu dinheiro, então a gente vai fazer dinheiro. E aí, os dois filmes muito esquisitos. Eu não vou me submeter. Então vou passar essa bola pro Rafa mesmo, e aí depois a gente volta no remake. Mas vai lá, Cássio, por favor, vergonha. Não, acho que não tem vergonha, porque a única coisa que foi propagandeado que esse agora a gente vai falar de um filme bom mesmo, um filme que é bom de verdade. Eu não consigo enxergar Conan como um filme objetivamente bom, porque principalmente o que já foi conversado, ele tem um sério problema de estrutura. As coisas não conversam de forma nenhuma, a geografia do filme às vezes não faz sentido. Eu entendo o comentário de pegar o Schwarzenegger não é que ele faz um papel de idiota muito bem, é que ele realmente estava sendo um idiota ali. A cena dele fantasiado de membro da seita lá é inacreditável. É absurdo mesmo. É muito boa essa cena. É muito engraçado ele segurando a florzinha. Você tá me tirando que você é um cara desse tamanho, sorrindo e fazendo joinha, tá ligado? Se você lembra que assim que o guarda vê, o guarda fala, não, cara, ele falha no teste stealth imediatamente. E o guarda quer comer ele, né, velho? Eu achei interessante isso, que ele leva, vão ali pro cantinho, e ele dá um pescotapa trapalhões nele. O Schwarzenegger, atuando pra se insinuar sexualmente de uma forma ingênua, pô. Mano, é inacreditável de ruim. Assim, sacanagem. Eu acho que a Cossado tá ali no mesmo patamar, hein? Eu acho que você está desfazendo de uma atuação nível Renato Aragão, certo? É tipo isso, cara. Eu encarei essas partes uma coisa meio trapalhões mesmo, assim, e fui com isso. Mas ao mesmo tempo, você vê que realmente ele é feito para ser um épico. Tem umas cenas que você vê o tanto de figurante que tem. Eu achei maluco isso também. E o cenário é gigantesco, então ele tem uma seriedade, né? Mas ele tem uma seriedade com essas coisas. No começo, quando os caras vão invadir a aldeia deles, tem um figurante lá que eu acho que ele não sabia o que ele ia fazer. Aí ele tá limpando a neve da mesa com um martelo, tá ligado? Esse cara... É o enigma do aço, Acácio. Martelo. Você vai, limpar a neve com o martelo, que caralho. Então ele tem umas coisas que são, muito, muito, muito baratas, e tem esse problema dos atos que não conversam, que eu não diria que não é o problema dos atos, é um problema de montagem e edição, né? Ele tem uma edição totalmente problemática. Você não sabe o que é clímax, o que não é, e aí daqui a pouco as coisas não fazem muito sentido, assim. Às vezes você fica até em dúvida que história que está sendo contada, né? Eu entendo, eu concordo com isso, mas eu entendo como
uma coisa de linguagem da época, assim, não é necessariamente ruim, sabe? Que você fala assim, é mal feito porque não souberam fazer. Talvez ficou meio esquisito porque a galera tentou fazer uma coisa que não funcionou direito, mas eu não acho inerentemente ruim desse jeito. Eu acho esquisito. E realmente tem coisa muito sem sentido. Mas se você vê como 3 histórias um pouquinho separadas, talvez. Eu acho que só passa pra época, Pedro. Tipo, eu acho que era uma época que a gente era muito mais ingênuo sem dúvida. Como audiência. Porque você pensa, por exemplo, agora, recentemente, que saiu o novo Space Jam. Que quem atua é o... Qual que é o nome do jogador de basquete? LeBron James. É o LeBron. É ridícula aquela atuação, ridícula. Foi perdoado, sabe? É o LeBron James fazendo um filme do Space Jam. Não é, tipo, nada demais. Se saísse hoje um filme com a proposta séria, com o gasto de produção que o Conan parece pra época, e com uma atuação que deve ser do Schwarzenegger, ele se ensinando sexualmente daquele jeito, isso aí passar assim, tá maluco, esse filme é encarado. Eu nunca queria ser encarado com esse carinho que a gente tá encarando agora. Eu acho que ele sofre um pouco. Eu acho que disso. eu não sei, porque o remake meio que vem pra desmentir isso. Porque eu acho que a sensação que as pessoas tinham é meio isso. Tipo assim, não, nós vamos fazer de novo agora com dinheiro e fazendo mais certo e vai dar roteiro. bom. Talvez. Não, mas o remake não é feito nessa proposta de ser. Tanto que o remake é um caça-níquel. A gente tá falando, não tem identidade, não tem alma nenhuma. O filme do Conan tem, tipo, uma puta trilha sonora, um design de produção. Tem muita identidade, né? Tem muita identidade. Tem muita identidade. Tem, cara. Tem. E assim, ele reverbera até hoje, né? Então isso já diz muito do filme. Só que ele tem esses problemas gravíssimos, e que hoje jamais passaria batido, assim. Não ia ser... Ele é bom, mas ele precisa ser enxergado com essa ingenuidade da época dele, né? Que a gente era menos rigoroso. Pra você perdoar um pouco, só que é o que eu falei, na somatória do que é muito bom e do que é muito ruim, eu resolvi ficar com o que é muito bom. Eu considero um filme bom. Eu acho que o filme pode ser problemático e continua sendo bom. Inclusive, eu acho que esses conflitos nele é o que torna ele interessante. Ele é interessante. Eu acho complicado também, mas ele é muito interessante, sem dúvida nenhuma. Eu entendo isso que o Acácio fala no seguinte sentido. Hoje em dia, o filme, ele quando flopa, né? O filme, ele quando é tido como ruim, ele é ruim como um todo, né? Normalmente o filme ele é ruim como um todo. Então, o cara que ganha a Framboesa de Ouro como pior ator, ele é do pior filme, ou pelo menos aquele filme ganhou mais uma porrada de Framboesa de Ouro também, e todo mundo escrotizou o filme em todo lugar, né? Isso. Não é o caso do Conan. O Conan é tido como um filme de referência mesmo, como eu disse, ele reverbera até hoje, e o Arnold Schwarzenegger ganhou a Framboesa de Ouro de pior ator. E o James Earl Jones poderia ganhar o Oscar de coadjuvante. Poderia, na mesma moeda. Poderia, é exatamente isso, né? Então, de fato, era uma época muito diferente do que a gente está vivendo hoje, né? Enfim. Porque é isso mesmo, ele tem coisas muito ruins e coisas maravilhosas, e aí você faz a média do jeito que você quiser. Ninguém ia aceitar colocar um cara que atuasse, tipo, proporcional ao que o Schwarzenegger atua num filme que tivesse o orçamento que o Conan tinha, né? Se o filme fosse transportar tudo pra essa época, ninguém ia querer arriscar o Schwarzenegger como protagonista, bicho. Agora eu tenho uma impressão também que o Dino de Laurentiis, ele era meio porra louca, sabe? Cara, isso é sem dúvida nenhuma. Pra deixar fazer esse filme desse jeito? Eu não sei, cara. Eu tenho uma impressão, eu até dei uma pesquisada pra ver se tinha alguma coisa assim, mas é claro que não vai ter esse tipo de coisa oficialmente falado. Dino de Laurentiis, pra mim, deve ser aqueles cara meio mafioso que botou mão no dinheiro e disse, vou fazer filme. Entendeu? Cara, e tem um passado meio escuso. Quando eu vi no documentário do Schwarzenegger, ele menciona um pouco os bastidores do filme. Ele dá a entender que o Dino resistiu muito, que quem insistiu, né, a escolha, isso eu já sabia, que a escolha do Schwarzenegger foi do Miros,
e que o Milius insistiu muito. E que o Dino só foi convencido depois que ele visitou o set. Aí eu imagino que talvez ele tenha tido essa mesma impressão que a gente falou, de ver quando você vê o Schwarzenegger como o Conan sendo muito esquisito e muito grande, é mais fácil visualizar a coisa acontecendo. Mas também, talvez, né? Mas também, como ele era um cara meio Star System, meio das antigas, o Dino, não o Milius. Eu acho que ele não tava, desde que fizesse dinheiro, eu acho que ele não se importava com muita coisa, não, sabe? E tanto que deu muito dinheiro esse primeiro Conan, deu uma grana muito boa. Né? Deu 70 milhões. Deu uma grana muito boa. É importante pro personagem do Conan, se você vai visitar o texto original, que a figura do Conan seja, tipo, ameaçadora só de existir, né? A presença do Conan tem que ser... Conan não pode ser essa pessoa, tem que ser realmente um Schwarzenegger, né? Não existia uma pessoa do tamanho de Schwarzenegger. Sim. Tem que ser um cara que você olha e fala, eita. E eu acho que ele fala muito no filme ainda. Eu acho que se o Conan falasse menos ainda ia ser mais interessante. Eu também acho. Tipo, 3 linhas de diálogo, saca? Ia ser mais interessante visualmente. Eu acho, inclusive, que não o maior, mas um dos maiores problemas do reboot é que o Momoa, ele não passa isso, né? Não. E ele não cala a boca, né, cara? O Momoa tenta ser famoso. Foda. Ué, isso não está... o Momoa fazendo o Khal Drogo, ele é mais Conan do que quando ele fez o Conan. Muito mais. Ele com certeza ganhou o papel por causa disso e a galera aí põe ele pra falar. Conan. Exato. Eu assisti 30 temporadas de Game of Thrones por causa do Momoa. E ele morre na primeira. Ele, de fato, eu gosto muito do Khal Drogo dele, porque, de fato, ele tinha essa coisa, assim, de ser o calado, ele tava certo. Não, é de verdade, eu não tô de sacanagem, é o meu personagem favorito, eu assisti Game of Thrones por causa dele, eu fiquei com raiva quando ele morreu, principalmente que ele morre de um jeito muito ridículo, e eu disse, eu vou assistir até o final essa merda pra ver como é que termina, mas vai terminar ruim, porque não tem o Khal Drogo. Coitado. Cara, vocês têm mais alguma coisa adicional ou a gente pode passar a bola pro Rafa? Cara, acho que é isso mesmo. É esse filme que eu acho que tudo significa tudo isso que eu já falei. É isso. Não tem muito mais o que falar, não. Cara, assim, eu vou falar primeiro que eu acho... Uma das coisas que eu acho maravilhosas em Conan é que ele é o suco dos loucos anos 80, né? Porque você tem uma quantidade de violência absurda, com decapitações e muito gore, e mulher pelada e cena de sexo, e isso passava em horário nobre para criança ver, né? Então, isso eu acho fabuloso, né? A gente já falou de muita coisa, né? O elenco, ele é muito irregular, porque ele tem atores muito bons, tipo Max von Sydow e James Earl Jones, e tem uma galera completamente desconhecida, né? Inclusive o Subotai, o Gary Lopes, né? Ele é surfista profissional. Ele é uma lenda do surf. Sério? Ele é lendário. O nome dele de surfista é Mr. Pipeline. Sensacional. Tá? Porque ele é um surfista lendário. Ele fez um filme de surf com o John Milius, e eu acho que eles ficaram brother por conta disso. Sem dúvida nenhuma. E foi daí que ele fez o Conan. Ele tem 6 créditos na carreira de ator dele, tá? E acho que 1 ou 2 é de documentário sobre surf. Então, que história maravilhosa. O filme ganhou mais ponto comigo agora. E assim, acho muito legal a coisa do final, né? Primeiro, eu amo aquela narração do Mako, porque a voz do Mako é foda. Muito foda. Né? O Enigma do Aço. Falaram do Enigma do Aço, eu ia comentar, eu acho massa, porque o Thulsa Doom, ele fala, né? Você tá querendo saber qual é o Enigma do Aço? A carne é mais forte do que o aço e tal, e aí ele prova aquilo, né? E tal. Tem uma discussão bem grande sobre o verdadeiro Enigma do Aço, e que o Thulsa Doom, na verdade, errou. E que, assistindo o filme, eu acho que faz muito sentido. Né? Que na real, o Enigma do Aço é que não é a carne, não é o aço, é a vontade, a força de vontade. Por isso que o Conan sobrevive para poder continuar a vingança dele, entendeu? Olha aí. Eu tenho uma parede aí, quando você quiser. Eu não me lembro bem, porque já tem um tempo, mas eu li os livros, né? Eu li todo o livro do Conan. E se eu não me engano,
no fim das contas, o Enigma do Aço realmente é a força de vontade, porque o Robert Howard, ele era tipo assim, junto com o Lovecraft, ele era meio que o pai dos incel, né? Todos super objetivistas, super individualista. E aí, toda a ideia por trás do Conan era uma coisa deturpada, meio sonho americano, de self-made man ao extremo. A ideia dele era contar a história de um cara que era escravo e que chega a rei pelas próprias mãos, né? Pela própria força de vontade. Então faz perfeito sentido essa discussão de que a força de vontade seria mais forte do que o aço. Cara, inclusive... Eu acho que isso no filme fica bem claro, cara. Vai lá. O crédito de roteiro é o Robert Howard, o próprio John Milius e o Oliver Stone. Olha que doideira. Sim, eu tinha esquecido disso. Isso é verdade. Não sabia, não tinha visto isso. Eu tô vendo aqui aqui no detalhamento tá que o Robert Howard é baseado no personagem criado por ele, mas que de fato o roteiro mesmo foi escrito pelo John Milius e pelo Oliver Stone. Olha que loucura. Porque o Howard morreu nos anos 30, né? Então só se o Oliver Stone for o médium. Não, de fato. Tá aqui um necromante, né? Que faz sentido. Mas é porque aqui colocaram ele no crédito, mas no detalhamento aqui do IMDb tá baseado... É porque é baseado no personagem dele, mas é escrito pelo Milius e o Oliver Stone, cara. Incrível. Que louco, cara. Bom, mas enfim, eu acho que é isso. Eu acho que o filme ele deixa claro, porque o Conan, ele é destruído diversas vezes, né? Ele perde a família, ele vira escravo, ele morre e volta, né? Então, assim, não é a carne, é a força de vontade dele que faz ele continuar ali naquela missão dele de se vingar e de se tornar rei e tudo mais, né? É muito mais do que o aço, é muito mais do que a carne, aquele ímpeto dele de não parar nunca antes de conseguir conquistar os objetivos dele, né? E bom, eu tinha anotado aqui a relação do Conan com o He-Man, mas aí a galera joga no Google, tem uma série muito boa na Netflix que é Brinquedos que Marcaram Época, vocês podem ver. Isso é muito bom esse documentário. Muito boa, e aí podem ver aí de onde vem o He-Man, porque isso é algo que nem a Mattel e nem os estúdios colocaram abertamente até hoje, né? Então rola muito boato, né? Mas eu ia falar da coisa... tem muito, né? Hã? Tem muito, né? Assim, totalmente. Cara, você olha pro Schwarzenegger segurando a espada, eu me lembrei disso assistindo o filme, porque eu olhei e disse, cara, a mão dele parece tão pequenininha perto do braço dele, que é gigantesco. É exatamente igual o boneco do He-Man, entendeu? Sim. E a espada é parecida, enfim, tem tanta coisa que é parecido que... né? Mas eu disse que eu ia falar do D&D, porque aquela cena do Conan ali naquela rinha de escravo, né? Aquele Conan gladiador. Sim. Aquilo ali é base para um cenário, uma das bases para um dos cenários que eu mais amo em D&D, que é Dark Sun, né? Uhum. Que é exatamente isso, cara. É uma mistura de Conan com Mad Max, entendeu? Isso. E que é feito justamente em 1990. Então, a estética é exatamente isso. É uma mistura, é um mundo devastado com aquela estética do Conan. Todo mundo é bombado e tem as arenas de gladiadores e é aquela coisa muito selvagem e hipersexualizada e muito homoerótica também, enfim, né? Então, eu tenho uma ligação. Todo mundo de oi de peroba e sunga de texugo. Galera fazendo estética bara sem saber o que era bara. Exatamente. Mas assim... Isso de ser homoerótico é muito doido, né? Tipo, a cena que o Conan tá transando, como o corpo da mulher quase não aparece e só filma o corpo dele. Sim. Tipo, eles ficam rolando, né? Eles ficam rolando, né? Uma vez, tipo, ela tá por cima e de repente ele rola pra ficar por cima dela e tal, que é justamente... Dominância total, né? É, muito doido isso, doido. Mas assim, vou falar um pouquinho das continuações, né? Porque isso eu acho uma coisa muito curiosa, como foi falado anteriormente, não tinha ainda essa lógica de franquia, era uma coisa que estava começando, e o finzinho do filme é justamente um gancho para uma franquia, né?
Sim. Porque ele mostra lá o Conan velho, sentado num trono, dizendo, isso aqui é uma história dele e tal, e depois ele fez isso e isso, mas isso fica para um outro momento, né? Isso é uma outra história que a gente vai contar. Essa é a narração mesmo do Marco. E aí, 2 anos depois, vem Conan o Destruidor, porque o Conan, o Bárbaro, fez muito dinheiro pra época, então meteram o Conan o Destruidor. É um filme que o Schwarzenegger tem muito mais falas, porque ele tá muito mais treinado enquanto ator. Não que ele esteja tão melhor assim, mas ele melhora, tipo, ele já tem expressões, né? Ele consegue entregar umas falas a mais. Já sabe abrir e fechar o olho na hora certa. Exato. Ele melhora bastante. E é legal, cara, porque o Conan o Destruidor, sim, é D&D total. É muito mais aventura do que o primeiro. Ele tem um roteiro que é mais linear, né? Mas, por outro lado, a produção é muito mais vagabunda do que o primeiro, né? Então, as coreografias, às vezes, você fica assim, cara, que é isso? Tipo, o cara segurou a espada, tipo, né? Ele foi dar a espadada ali no extra e o extra segurou a espada pra não se machucar ou pra estourar a bolsa de sangue ou sei lá o que, entendeu? Inclusive, então, na luta do templo, no primeiro, na luta do templo, lá tem várias cenas que pega fácil, assim, a arma nem encostando e a galera pula pra trás. Total. E aí no 2, cara, isso acontece demais. Demais. E aí tem uma coisa muito doida que ele começa o Destruidor com um companheiro que você que acabou de assistir o Bárbaro, você tá esperando que seja o Subotai. O Subotai é o Subotai. Né? O Subotai, ele simplesmente some, ele nunca mais é mencionado, né? O que dá pra imaginar é que, como ele era brother do John Milius e o John Milius não estava envolvido, então ele disse, foda-se, vou surfar, né? E é isso. E aí enfiaram um cara meio de mocó mesmo na história, que é o alívio cômico, né? Mas ele monta um grupo, né? Então é um negócio bem D&D mesmo. Tem a Grace Jones, né? Tem o Will Chamberlain, né? Que era jogador de basquete gigantesco e tal. E aí tem... É uma história bem padrãozinha, né? Segue mais ou menos a mesma coisa da princesa que vai ser sacrificada no final e tal. Mas, assim, é um filme que eu particularmente acho bacana na mesma medida do primeiro, né? Apesar de ser uma produção mais vagabunda, né? E que também fez muito dinheiro na época, né? E que fez com que o Dino de Laurentiis quisesse fazer mais filmes. Tanto que ele termina do mesmo jeito do primeiro. Conan sentado no trono. Mentira. Mesma coisa, a mesma cena. E aí ele fez isso, mas isso é uma outra história. Ele não deu tanto dinheiro assim não, viu? Deu 30 milhões. Pois, não. Pra época, custou época, 20. Custou tipo 20 e deu 30. O outro custou 20 e deu 40. Não, foi deu tipo 70. Isso. Não, foi o primeiro 70, deu 70. Foi. Bom, enfim, fato é que ele deu o lucro aí o suficiente pro Dino de Laurentiis querer fazer um terceiro, mas um terceiro que fosse feito com o troco do pão, né? E aí, como ele tinha um contrato meio rocambolesco com o Schwarzenegger, né? Ele resolveu fazer Red Sonja, que aqui no Brasil chegou como Guerreiros do Fogo. Sonja, exatamente. Como chegou como Red Sonja. Era Red Sonja mesmo. Vem falar Sônia de novo. Sônia, caralho. Inclusive, eu acho o Red Sonja muito mais legal que Sônia. Sônia eu acho esquisito. Sônia eu lembro daquela música lá do cara, dos anos 80. Não fica. do Léo Jaime. Do Léo Jaime, isso. Mas, cara, esse Red Sonja, puta que pariu. Porque o segundo, ele usa a mesma trilha sonora. Então isso aí segura muito o filme também, né? Assim como o primeiro. Mas no Red Sonja, ele já pega uma trilha sonora que é do Ennio Morricone, mas parece um Ennio Morricone meio... Eu acho que ele chegou lá e disse, ô Ennio, tem um negócio que eu posso usar aí, que você nunca usou? Ele disse, pega ali, naquela pilha ali, o que tu achar é teu, né? Porque é bem genérico, né? Ué, a mulher volta? A Valerie volta? Tô vendo ela no cast aqui. Ela volta como a vilã, como outro personagem, na verdade. Ó, né?
Oh, velho, que loucura. Foda-se, É, né? a mesma atriz fazendo uma outra personagem que, na verdade, é a vilã, né? Quem protagoniza é a Bridget Nielsen, né? Ex-esposa do Stallone, né? Que também tinha o mesmo nível de skills de atuação que o Schwarzenegger tinha no Conan o Bárbaro, né? E o Schwarzenegger faz o Conan com outro nome, porque se chamasse de Conan ficava caro. Então eles rebatizaram Mentira. o personagem. Você tá zoando. É sério, sério. Não, cara. O nome dele é Calidor e ele aparece de vez em quando no filme porque o contrato dele não era de exclusividade, ou, enfim, tinha alguma cláusula lá que dizia que ele não podia se comprometer por muito tempo com as gravações, entendeu? Então ele gravou momentos esporádicos, momentos chave mesmo. É tanto que é muito estranho. Na hora que vai acontecer a ação, ele aparece do nada, tá? E aí, depois ele dá uma desculpa. Não, é porque eu tô seguindo você, porque eu achei que você ia precisar de ajuda. Ele é o Gandalf no Hobbit, né? É muito doido, cara. E assim, começa... tem as mesmas características, tem decapitações, tem muito gore, tem muita violência e tal, só que tem mais momentos de comédia, né? É o mesmo diretor do segundo Conan, né? O mesmo diretor do Conan Destruidor. Eles pegam um molequinho que na época tava fazendo sucesso, que luta Kung Fu, que ele tinha uma série que passava aqui no Brasil chamada Pequeno Mestre, eu não sei como é que é em inglês, mas que é um moleque que luta Kung Little Fu. Master. É Little Master mesmo? Não, tô zoando. Mas deve ser, sei lá, pior que ou Kung Fu Boy, alguma coisa assim, né? E, cara, o começo é muito brutal, porque ele dá um resumo de quem é a Red Sonja, né? E ela é uma mulher que tá ali vivendo a vida dela, e a rainha malvada, que é feita pela Sandahl Bergman, que é a mesma atriz da Valéria, né? Chega lá e diz: eu vou te pegar, tô afim de você. E ela diz: não, eu não curto isso não. Aí ela diz: então eu vou matar sua família, eu vou queimar sua casa e os meus soldados vão te estuprar. Meu Deus. Gays trambiqueiras, né? Da Profentec do filme. Cara, é muito doido isso. É muito lacração. doido, né? E aí é isso, né? Tem esse romance lésbico aí, que não é um romance, né? Um assédio lésbico no começo do filme, seguido de estupro, seguido de um negócio que ninguém explica, porque ela vê tipo a Dama do Lago das crônicas arturianas, né? Aparece um fantasma de uma mulher pra ela com uma espada, aí profetiza que ela vai ser a grande campeã e tal, e não sei o quê, meio que unge ela como se ela fosse um cavaleiro mesmo, né? Uma cavaleira, a amazona, né? E aí tem essa parada do Conan que não é Conan, enfim. É bem triste. Esse foi um fracasso total de tudo, né? E meio não, né? Matou a possibilidade de fazerem qualquer outra coisa com Conan até 2011, que veio o remake do Momoa. Quem foi que viu o remake do Momoa aí? Eu vi 27 minutos. Eu vi na época e vi agora. E é um grande desperdício de Momoa, né, cara? É um grande desperdício de Momoa. Porque na época a gente não sabe. Na época ele não era ninguém, né? Agora que a gente. Eu vi 27 minutos e eu queria largar nos primeiros 7 minutos, que eu já tava com ódio de tudo que eu vi. Agora que a gente sabe do que o Momoa é capaz, parece uma oportunidade perdidíssima, porque eu ainda acho que ele mesmo, assim, seria um casting perfeito pra retomar o Conan. Eu também acho. Ele fala My Man em algum momento desse reboot aí? Cara, eu não vi tudo. Eu vi na época, né, no cinema. Eu lembro que eu achei um filme razoável, né? Tava revendo aí, não terminei. Achei razoável também. Só que é isso, não é Conan, entendeu? Se fosse um filme de fantasia genérico, ok. Mas Conan não é Conan. Caraca. Eu acho ele ruim, tipo Ron Perlman. Não, Ron Perlman não. Ron Perlman é coisa boa do filme, não vou falar mal do Ron Perlman. Eu acho ele ruim, tipo... Eu gostei do Ron Perlman. Eu acho ele ruim, tipo Escorpião Rei ruim. Tipo assim... Vai, caralho. Porra, você matou. Pô, você meteu... Nossa, você acertou muito agora, porque é exatamente isso que eu senti vendo. Na hora que aparece ele velho, foi a hora que eu parei de ver aqui, que aparece o companheiro dele
que é um ator que eu gosto, com uma peruca. Eu falei, cara, isso me lembra muito alguma coisa muito ruim. E era isso mesmo. Escorpião Rei. Perfeito. E que eu acho que a lógica foi meio que a mesma, assim, né? Você teve o Retorno da Múmia, o The Rock foi legal. O pessoal falou, pô, vamos fazer um filme disso aí. E deu ruim. Vamos ver como a gente assim, vou falar uma coisa. Escorpião Rei é um filme ruim. Mas eu gosto um pouquinho dele, assim. Vamos ver de novo que você vai desgostar e vai resolver. Não, mas não tem muito tempo que eu revi, não. Assim, a cena... Não, na verdade, o que eu não gosto, o pior coisa do Escorpião Rei é a cena dele no Múmia 2. Na verdade. Porque o filme, assim, não é ruim, mas é aquele ruim divertido. Eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre o Escorpião Rei. Que vai estar no Escorpião Rei 5, vale lembrar, porque a franquia nunca morreu. Não. Eu tô ligado, mas... Eu quero saber a opinião polêmica. Cara, mas é porque o primeiro... Fala aí, essa história, pra guardar, que essa história de ser bom, mas ser bom sendo uma coisa diferente, é um gancho perfeito pro próximo episódio. Não concordo, não. Não sei. Achei bem errado isso aí. Acho que a gente deve discutir mais isso, mas eu acho que a Cássio tá errado, como sempre. Mas, enfim. Então, não sei se você terminou, Rafa, mas eu já posso abrir o bloco final aqui. Não, eu só ia falar da polêmica do Escorpião Rei, Por que favor. é o seguinte, eu vi o Escorpião Rei na época em DVD, e aí ele tinha uma versão estendida, eu vi a versão estendida. Meu Deus. A versão estendida, ela faz algum sentido. Era só isso que eu queria dizer. Porra, eu vou ter que ver Escorpião Rei agora, versão estendida. Pois é, foda. E, ia falar uma coisa do remake do Conan. O Momoa acha uma merda. Então, eu acho que se o protagonista disse que é uma pilha fumegante de esterco, porque foi mais ou menos isso que ele falou, não tem muito o que a gente falar, né? Não tem como defender. Não tem. Mas o elenco é bom. O elenco é bom. Não, eu não vou ter nem todo o elenco, assim. Eu acho que quem manda bem mesmo é ele, o Ron Perlman, o cara que faz o brother dele lá. Fugiu o nome tanto do cara quanto do personagem. Porra, deixa eu procurar aqui porque eu gosto dele. Ele fez um filme Game of Thrones também. Ele era o não sei, ele era um cara legal em Game of Thrones também. Eu gosto dele. E eu queria abrir um parênteses aí, que como a Cássio tinha falado, mas acho que no fim da gravação ainda chegou a falar, que esse filme do Conan sai numa época que tinha um monte de fantasia ruim saindo, tinha Fúria de Titãs, tinha Deuses do Egito, tinha uma infinidade de coisas. Imortais, cara. O nome dele é Nonso Anuzi. Isso, esse cara ele manda bem. Mas além desses filmes ruins da época, não sei se agora que a gente reviu, vocês devem ter percebido, o filme tem muito slow motion também. Então ele tenta emular meio que ao mesmo tempo 300 e o Senhor dos Anéis. Então duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra, sabe? Nossa, meu Deus. Que não dialogam assim de forma alguma. E o filme fica perdido no meio do caminho. É muito estranho. Ele tenta compensar a falta de roteiro, botando cena de ação atrás de cena de ação. É um filme bem ruim mesmo. Eu acho que o que ia virar referência de fantasia ia ser Game of Thrones, mas o filme sai no mesmo ano que Game of Thrones estreia, só que antes. Se ele tivesse vindo alguns anos depois, talvez ele fosse uma pegada diferente. Eu acho que depois desse efeito... eu acho que, inclusive, depois desse efeito de Game of Thrones, a melhor forma de Conan voltar seria como uma série, e seria uma série com o Momoa. Concordo plenamente. Eu acho que seria a melhor forma de retomar o personagem. Mas eu acho que ninguém tem interesse nisso. E o melhor de tudo é que eu acho que hoje a gente tem clima pra fazer isso. A indústria já aceitaria, sabe? Eu acho também. Em um momento que não era o melhor, mas agora o Momoa tá maduro o suficiente e retomar, e foda-se. Eu acho. Deixa a dica aí pra Hollywood aí, então, ó. Hollywood, na hora que terminar Se Hollywood sobreviver à greve, né? Se não sobreviver, a gente junta dinheiro e contrata o Momoa e faz. Porra, a gente faz essa merda. Ou melhor ainda, Hollywood, se eles não quiserem voltar a escrever, chama nós que a gente escreve mais barato um pouco. É verdade, é isso aí. É isso aí. Capitalismo selvagem. Ótimo brasileiro se vendendo barato pra gringo. Essa é a pegada. Contém ironia, pelo amor de Deus. Essa parte eu vou cortar. Mas então, começando aqui o nosso bloco final, em que a gente fala do próximo filme. No caso, é o filme que eu escolhi,
E é um filmaço da porra. Aí sim nós vamos falar de um filmaço. Do início ao fim, não tem problemas, não tem críticas, não tem nada de ruim no filme. Que é Constantine. Será que isso vai virar um meme? Nossa senhora. Nossa, mas com certeza. Todo final de episódio o cara fala, mas esse e agora vai ser bom. E aí a gente começa. Nossa, cara. A gente começa o episódio metendo pau no filme. Cara, Constantine vai ser com emoção, porque eu só vi na época. Então, Ih, rapaz. Eu vejo, eu assim... acho que vai ser... Nossa, vai ser interessante. Constantine é um daqueles filmes que tá sempre passando nos canais de TV fechada de filme, né? Pelo menos quando isso era uma coisa, porque hoje em dia eu acho que quase ninguém assina mais canais, assim. Mas Constantine é um filme que eu gosto muito. É um dos filmes, é um dos vários filmes do Keanu Reeves que entra na categoria é ruim, mas é bom pra caralho. Mas não é ruim, no caso, né? Como previamente exposto, é um filme que é redondo. Não controvérsias, mas vamos lá. Não, eu assim, não conheço nada do personagem na história em quadrinho, tô cagando pra isso. Eu gosto muito do filme, porque a galera fala, ai, porque ele tinha que ser louro. Véi, fã de quadrinho é um saco. Eu acho o filme muito... Não, falando sério, é um filme muito decente, ele tem cenas brilhantes, diálogos muito fodas. O Keanu Reeves eu acho que entrega, talvez uma das melhores dele, da carreira dele. Cara, sabe o que eu lembro que eu gostei? Eu lembro que eu gostei do Keanu Reeves, da Tilda Swinton e do cara que faz Capeta, que eu não lembro o nome. Porra, ele é fantástico, é o melhor, assim, talvez seja o melhor Lúcifer. Peter Stormare. Eu sou fãzão desse cara. Eu lembro disso até hoje, Ele é o mesmo personagem em todos os filmes que ele faz. Ele é o russo do filme, né? Ele é sempre o russo do filme. Ele é a versão russa do que é aquele cara francês grandão. Eu esqueci o nome dele agora. Ele é o Prigozinho, o chefe do grupo Wagner. Cara, eu gosto muito, muito, muito de Constantine e por isso que eu escolhi ele para ser o meu primeiro filme aqui do podcast e espero que todos assistam, as 3 pessoas que estão ouvindo a gente agora assistam para conferir com a gente a discussão, porque eu gosto muito, muito, muito de Constantine. Tem conceitos que eu acho muito foda e é um filme que eu guardo no coração, pra caralho. Então... Eu gosto do Peter Stormare, é isso. Que é padrinho do Alexander Skarsgård, que talvez seja o próximo Lex Luthor do cinema. Meu Deus, eu tô com medo desse filme do Super-Homem. Eu ia falar que é exatamente o que eu falei, esse Constantine. Ele não é o Constantine base, ele é muito diferente, mas, enfim, a gente vai falar sobre isso, mas ele é muito bom mesmo assim. Sim, ele é ótimo. É isso, então, gente, valeu. Chegamos exatamente 1h30, tá? No pré. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Valeu. Até. Valeu, falou. Constantine vai ser gostoso de assistir. Vai.